Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a reforma trabalhista e neste vídeo vamos tratar sobre importantes alterações que a Lei 13.467 de 2017 realizou no assunto da jornada de trabalho. A jornada sempre foi um dos pontos mais problemáticos num contrato de trabalho. Por causa de uma disciplina muito rígida da lei e por causa de interpretações que o Tribunal Superior do Trabalho foi construindo ao longo do tempo, pequenos detalhes na execução da jornada de trabalho podiam redundar em condenações muito grandes em benefício dos empregados. A ideia da reforma trabalhista, então, foi deixar a disciplina da CLT a respeito da jornada de trabalho um pouco mais flexível, dentro, obviamente, dos limites traçados pela Constituição. Então, assim, agora no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, nós temos situações exemplificativas nas quais o trabalhador permanece no local de trabalho, mas por escolha própria. E por ele permanecer no local de trabalho por escolha própria, esse tempo que ele permanece ali não é considerado como tempo à disposição do empregador. Se fosse considerado como tempo à disposição do empregador, o empregado teria que estar recebendo por esse tempo. E isso poderia gerar, como eu mencionei, condenação ao pagamento de horas extras. E eu preciso reforçar duas coisas. A primeira é que o empregado permanece no local de trabalho por opção própria. Ele não é obrigado a ficar ali pelo empregador. E a segunda é que as situações tratadas pela lei no artigo 4º, parágrafo 2º, são exemplificativas. Então, por exemplo, se o empregado permanecer no local de trabalho esperando a chuva passar por condições climáticas, ou se ele permanecer ali para descansar, para estudar, para se alimentar, para higiene pessoal, todas essas situações não são consideradas tempo à disposição do empregador. E aqui eu não tratei de todas as situações da lei, e na lei nós temos situações exemplificativas, então pode haver outras. A lógica é que o empregado permanece no local de trabalho por escolha própria. Uma outra alteração importante a respeito da jornada de trabalho está no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. A reforma trabalhista acabou com as chamadas horas in itinere. Então, como é que funciona agora? O tempo que o empregado passa no transporte até o local de trabalho, mesmo que esse transporte seja fornecido pelo empregador, não é considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não é considerado como jornada de trabalho. Falando um pouquinho agora do intervalo intrajornada, quer dizer, aquele intervalo que é feito no meio da jornada e que pode, como nós já vimos, inclusive ser feito dentro do local de trabalho. O empregado pode permanecer no local de trabalho para descanso e alimentação, né? Então, o intervalo intrajornada pode ser reduzido por negociação coletiva para o limite de até 30 minutos. Isso está no artigo 611-A, inciso 3 da CLT. Uma outra coisa importante a respeito do intervalo intrajornada diz respeito à indenização do intervalo que é aproveitado apenas de forma parcial. Antes, se o empregador não concedesse o tempo total do intervalo, ele tinha que pagar como hora extra o tempo total do intervalo. Então, se o empregado tivesse só meia hora de intervalo e o limite mínimo é de 1 hora, se o empregado tivesse só meia hora de intervalo, ele receberia essa meia hora trabalhada e receberia mais 1 hora relativa ao intervalo que ele não teve, que ele teve só parcialmente, paga como hora extra. Agora, na verdade, isso não acontece. Agora, ele recebe como hora extra apenas o intervalo que ele não teve, ou apenas a porção do intervalo que ele não teve. Isso está no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Uma outra alteração importante diz respeito ao banco de horas. O que é o banco de horas? Banco de horas significa que as horas que excedem a jornada normal, que é de 8, podem ser acumuladas, podem não ser pagas como extra, mas serem acumuladas para serem concedidas como folga ou como desconto da jornada num outro dia. Antigamente, o chamado banco de horas dependia de negociação coletiva e de acordo individual escrito.
Agora, o banco de horas pode ser celebrado apenas por acordo individual escrito, mas nesse caso a compensação das horas tem que acontecer num período de 6 meses. E isso está no artigo 59, parágrafo 5º da CLT. Por outro lado, se houver negociação coletiva autorizando o banco de horas, essa compensação pode acontecer dentro do período de 1 ano. E nós não devemos confundir também o banco de horas com aquilo que a CLT chama de regime de compensação. O regime de compensação é mais flexível do que o banco de horas e ele pode ser estabelecido por acordo individual, expresso ou tácito. Mas, para que você tenha o regime de compensação de que trata a CLT agora, essa compensação tem que acontecer dentro do mês. E a reforma trata de um regime específico de compensação de jornada, que é a chamada jornada 12 por 36. Ela está no artigo 59A da CLT. Qual foi a alteração importante aqui? A alteração importante é que antigamente a jornada 12 por 36 também necessitava de negociação coletiva e agora ela pode ser objeto de acordo individual escrito. Como que funciona na prática a jornada 12 por 36? O empregado trabalha 12 horas e descansa 36. Então, na prática, ele trabalha dia sim, dia não. Essa é uma jornada muito comum, por exemplo, em serviços de vigilância. Duas coisas importantes a respeito da jornada 12 por 36. A primeira é que o intervalo intra-jornada pode ser indenizado. Isso é importante porque em muitos postos de trabalho se torna impossível que o empregado realize um intervalo de 1 hora, porque não teria quem substituí-lo. Então ele precisa fazer sua alimentação ali no seu posto de trabalho mesmo, e aí o intervalo que ele não usufruiu é indenizado. E uma outra coisa importante está no artigo 59B da CLT, que nos diz que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada, o que vale para a jornada 12 por 36, mas vale também para qualquer tipo de acordo de compensação, regime de compensação, e também não descaracteriza o banco de horas. Então vale tanto para o regime de compensação quanto para o regime de banco de horas. E uma última coisa que eu preciso dizer é que a reforma trabalhista acabou com um intervalo de 15 minutos que as mulheres, só as mulheres, tinham que fazer antes de começar a prestar horas extras. Isso estava no artigo 384 da CLT e essa previsão, então, não existe mais. Não existe mais esse intervalo de 15 minutos antes das horas extras das mulheres. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe um comentário. E se você quiser continuar estudando a reforma trabalhista sem juridiquês, por favor, também inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para permanecer atualizado. E até a próxima!